Você vai ouvir agora uma palavra abençoada com o apóstolo Adair. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra para o seu coração e eu tenho certeza que hoje Deus vai te pegar. Irmãos, fomos tremendamente visitados pelo Senhor. Estamos sendo assim tremendamente visitados pelo Senhor neste domingo. O culto da manhã, das 8 horas, ninguém queria ir embora. Chegou, a apóstola falou no meu ouvido, está faltando 9 minutos para as 10. Que os irmãos do culto das 10 já arrumam os instrumentos, começam a arrumar tudo, 9h30. E aquela unção, e a glória de Deus, a presença do Senhor. Na hora que os irmãos estavam saindo, outra multidão estava chegando, e foi aquele movimento santo. E da mesma maneira Deus nos visitou no culto das 10. A tarde também foi muito gostosa. E agora à noite, algo glorioso vai acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, ela é conhecida, só precisa ser praticada. De domingo para segunda, eu acordei pela manhã com essa palavra no meu coração. O Espírito Santo trouxe a minha memória, a minha mente. Sabe quando você abre os olhos e vem no seu pensamento, Atos hoje. Não é o tema da ministração, mas está dentro do contexto. Atos hoje. Aí eu fiquei meditando, pensando, compartilhei com a apóstola, eu disse para ela, eu já tenho a mensagem do domingo. E ali fui me aprofundar, fui buscar, fui pesquisar, fui estudar. E o Senhor preparou esse banquete para você. Eu tenho certeza que Ele vai fazer algo muito lindo na tua vida. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Quem é que já leu o livro de Atos inteiro? Faz assim. Você percebeu que o livro de Atos, ele não tem uma saudação final? Lucas, quando escreveu, ele não fez uma despedida. Agradeço a Deus, agradeço aos irmãos, agradeço a todos que cooperaram. Não. Simplesmente, ele fala que Paulo estava preso em Roma, que estava recebendo ali muitos irmãos, e de repente, encerra o assunto. Sabe por quê? É porque Atos continua. Não para no capítulo 28. Nós escrevemos com a nossa vida, com o nosso testemunho, os atos nos dias de hoje. A igreja do Senhor, por onde ela passa, ela está vivendo atos. Aí eu entendi quando o Espírito Santo falou no meu coração, atos hoje, para nós vivermos a essência da igreja primitiva. Então vamos lá, Atos capítulo 2, versículo de número 42. Todos encontraram? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Feche teus olhos. Fala para o Espírito Santo que você quer ser atingido por essa palavra. Que essa palavra venha trazer uma grande mudança na sua vida. Deus vai te alinhar hoje. A igreja do Senhor vai começar a viver experiências tremendas e sobrenaturais. Então, permita ao Espírito Santo moldar a sua vida. Pai bendito, Pai de amor, nos despojamos agora, Senhor, de toda arrogância, se existir prepotência, meu Deus, toda vaidade humana. Fala isso para o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eu me submeto à tua perfeita vontade. Espírito Santo, eu estou aqui, eu estou aberto para o trabalhar do Senhor na minha vida. Pai, usa a minha vida como tu queres. Pai, eu não me conformo, Senhor, que a tua igreja saia deste lugar
da mesma maneira que entrou. Meu Deus, eu estou inconformado. Eu quero ver algo novo, Senhor. Nós queremos algo novo no nosso ministério, nesta igreja, no meio desse povo, meu Deus. Porque nós fomos chamados para uma revolução santa. Nós fomos chamados para impactarmos o mundo no nome de Jesus. Diga amém e aplauda a palavra de Deus. É muito bom termos experiências com Deus. É muito bom viver o sobrenatural do Senhor. Mas você que está anotando, quer marcar aí o nome, o tema dessa ministração, a igreja que abalou o mundo. A igreja que abalou o mundo. A nossa igreja já tem tido algumas experiências, desde a fundação, coisas assim extraordinárias, mas ainda é tão pouco diante do que Deus tem. Eu não quero aqui ser saudosista, mas era algo assim tremendo quando a igreja começava a orar. Lógico, você está num salãozinho pequeno. Quando a gente pregava, os vizinhos ouviam a pregação. Quando a gente orava, a oração chegava até a casa deles. E aí os demônios se manifestavam. E as pessoas vinham na frente da igreja pedindo ajuda, pedindo para alguém ir lá expulsar os demônios. E não foi uma vez só, não foi um caso isolado, não. Acontecia. E quando não era os vizinhos chamando, era quem passava na rua. Você sabe o que é uma pessoa passar na rua, escutar a igreja orando e os demônios caírem por terra? Nós vivemos isso, queridos. Quantos milagres Deus já operou nesse período, de lá para cá. Vocês perceberam que a gente fez hoje diferente? Começamos com um tempo maior de intercessão, de oração. Um dia nós fizemos a mesma coisa. Ao invés de uma abertura simples de um culto de 5 a 10 minutos, a igreja ficou na faixa aí de meia hora, 40 minutos, orando para darmos início ao culto. Uma mulher entrou aqui com uma grande infecção. Ela não podia tocar na barriga. E a igreja orando. Um irmão orava, passava o microfone para o outro. E o governo da igreja foi ali orando, intercedendo. E a mulher começou a sentir algo se mexendo dentro dela, como se ela estivesse sendo cortada. Ela não sentia dores, mas sentia aquelas fisgadas de algo cortando. Ela estava sendo operada por Jesus naquela hora. E ela sentia uma tremenda mancha de vômito e correu para o banheiro. E lá ela jogou toda a infecção para fora. Ela falou, apóstolo, na época, pastor, o cheiro era tão forte que nem eu suportava. Depois, não tinha mais dor, não tinha mais infecção, não tinha mais nada. Deus está nos despertando hoje para coisas gloriosas. E olha que Ele já começou a sinalizar dias atrás, quando Ele disse, eu farei uma coisa nova. Quem se lembra? Eu estou de posse dessa palavra ainda, queridos. Eu não sou de acordar no meio da noite, quando eu deito, pensar que não, já passou, já é de manhã. Mas esses dias Deus me acordou de madrugada para orar, para interceder. A gente ora em outros horários, mas o Senhor me chamou de madrugada para estar intercedendo. E hoje pela manhã, hoje durante o dia, eu entendi o porquê. Quando eu vi a glória de Deus se movendo aqui, quando eu vi o Senhor se manifestando, vale a pena, queridos, vale a pena. Outro dia, alguns anos atrás, nós já estávamos nesse prédio. Uma mulher que estava sendo traída pelo, podemos dizer, esposo, parece que eles estavam amaziados, mas esposo. Ela ia passando aqui na frente, ficou sabendo, na verdade ela já estava sabendo que ele estava com uma outra bebendo num bar, que tinha um bar aqui na frente da igreja. Quem se lembra quando tinha um bar aqui na frente? Foi assim. E ela ficou sabendo, e ela já imaginou, eu vou quebrar uma garrafa de cerveja e vou espetar ele. Então ela foi determinada a matá-lo. E na hora que ela estava passando, uma mão pegou ela pela cintura. A gente estava cultuando a Deus aqui. Uma mão puxou ela para dentro da igreja, ela olhava assim, eu não via ninguém. E ela sendo puxada. Quando ela
se deu por conta. Eu estava fazendo apelo e ela estava assim com as duas mãos levantadas para receber Jesus. Eu creio numa igreja assim. Mas uma igreja que não vive apenas experiências esporádicas, mas que vive essa realidade todos os dias. Todos os dias você vai viver o sobrenatural, assim como a igreja primitiva. Por que que essa igreja de Atos dos Apóstolos crescia tanto? Qual era o mistério para eles crescerem tanto? E de uma forma que impactou o mundo. Eles não tinham uma mídia, porque não existia, né? Então, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada disso. E por que crescia tanto? E hoje, nós temos aí as redes sociais, né? Tem tantos programas de televisão falando do amor de Deus. Mas por que a igreja não está crescendo tanto como deveria crescer? Se você olhar para Atos dos Apóstolos, a igreja começou com 120 discípulos. Quando o Espírito Santo veio, 3.000 se converteram. Mais na frente, 5.000. Depois uma grande multidão se agregou à igreja. Depois, uma multidão de discípulos. Na sequência, a igreja saiu de Jerusalém, foi para Galiléia, Judeia, Galiléia, Samaria. E mais na frente, a igreja foi estabelecida no mundo inteiro. Então vamos aprender. Qual o segredo dessa igreja? Por que ela crescia tanto? Que se a gente se espelhar nessa igreja, porque ela é digna de ser imitada. Quem está disposto a imitar a igreja primitiva? Então vamos lá, anote aí. A igreja que vai abalar Guarulhos, a igreja que vai abalar São Paulo e o Brasil, ela precisa ser comprometida com a palavra. Diga, comprometida com a palavra. O versículo 42 começa dizendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, ela tinha uma base segura. A igreja que nasceu no derramado Espírito e que acreditava e recebia com alegria a palavra, o ensino dos apóstolos. Os apóstolos caminharam com Jesus, foram testemunhas oculares. Jesus foi assunto aos céus e eles tinham o conhecimento, as experiências, os ensinos de Jesus, porque nessa época o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Então, eles tinham as informações e eles passavam isso para os novos discípulos. Eles ensinavam aquela igreja e aquela igreja colocava em prática. E eles perseveravam. Você sabe o que quer dizer perseverar? É persistir, é caminhar no fundamento apostólico, é permanecer convicto. Por que perseverar? Porque eles estavam passando muitas lutas, perseguições, e seria muito fácil abrir mão, seria muito fácil retroceder, recuar, mas eles perseveravam em tudo que eles ensinavam. A igreja, para ser vencedora, precisa ter uma base. Quem não se aprofunda na palavra, quem não busca o conhecimento do Senhor através da Bíblia, é um crente raso, é um crente propenso a voltar para o mundo. Qualquer ventinho joga você fora. Qualquer situaçãozinha, sabe, você já sai, essa pessoa já sai dizendo: meu tempo aqui acabou. Isso é desculpa. Quando você escutar alguém falando: meu tempo acabou nessa igreja, é uma pessoa que não tem fundamento, é uma pessoa que não tem estrutura nenhuma. Aquela igreja caminhava no fundamento dos apóstolos. No capítulo 5, o versículo 42 e o 43. Abra aí comigo. Atos capítulo 5, 42, diz assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Só o 42, tá, querido? Não tem 43 não. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Era a vida da igreja. Quando eles se reuniam, eles não iam falar coisas do dia a dia, não. Eles iam falar da palavra. Eles estavam tão cheios e a palavra fazia parte da vida deles. Onde eles chegavam,
comentavam da palavra. Hoje é assim? Quando os irmãos se encontram, vão falar de quê? De futebol, o último filme, né, o filme que foi lançado. Então, a igreja foi perdendo a sua característica de estar embasado na palavra. Não estou dizendo que é errado, queridos. Eu estou dizendo que quando você está cheio da palavra, a gente sabe o que é prioridade. Não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa alienada, não é isso. Mas estou dizendo que você tem que ser uma pessoa centrada na palavra, amar a palavra, viver a palavra. Quem está entendendo? E aquela igreja vivia assim. Eles tinham uma base sólida. Eles sabiam para onde estavam caminhando. Eles praticavam tudo aquilo que eles recebiam. E a palavra de Deus nos diz em Josué 1:8: não te apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Aqui está o segredo. Para você que quer ter sucesso, priorize a palavra. Viva a palavra. Que ela seja a base da sua vida, no nome de Jesus. Assim como era da igreja primitiva. O segundo tópico desta ministração. A igreja que vai impactar Guarulhos, ela precisa ser marcada pela profunda união entre os irmãos. Diga, profunda união. Ainda no capítulo 2, versículo 42, 2:42 diz assim, a parte B: e na comunhão e no partir do pão. Na comunhão e no partir do pão. Não existe uma igreja vencedora, uma igreja que vive o sobrenatural de Deus, se ela não persevera na unidade. Se não existir unidade, se existir divisão no meio da igreja, essa igreja está fadada ao fracasso. Satanás, quando ele vê que uma igreja está crescendo, ele vai se levantar, ele vai atuar de uma maneira que ele faça com que um irmão fique contra o outro, para que não haja comunhão. Porque quando a igreja vive em comunhão, Jesus se faz presente. Quando estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Queridos, precisamos lutar por isso. Precisamos viver essa koinonia. A igreja de Atos, a igreja primitiva, não tinha falta de nada. Quando alguém estava necessitado, eles se uniam, vendiam as suas propriedades e então investiam na vida dos irmãos. Todo mundo sabe, nos noticiários, na internet, que realmente o país está vivendo uma crise. E a gente vai receber muita gente que vem passando por privações. Pode acontecer também com uma outra pessoa aqui da família. Mas o que não pode é a igreja deixar de assistir essas pessoas. Se faltar pão na mesa do meu irmão, e eu for negligente, Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de você. Se tem uma coisa que me chama a atenção na visão celular, é essa preocupação, essa interação, essa unidade. Quando uma pessoa está precisando de ajuda, precisando de um socorro, os irmãos se unem e fazem alguma coisa. O que me fez colocar os meus olhos nessa estratégia linda do Senhor. Eu li um livro, anos atrás, quando a gente estava namorando a visão, que dizia assim, contava a história de uma mulher que pertencia a uma igreja em células, e essa mulher morava sozinha, e ela ficou doente, foi hospitalizada. A célula, além de orar por ela, quando ficou sabendo que ela já estava para vir para casa, que ela ia receber alta, as irmãs se uniram, foram lá, fizeram uma faxina na casa dela, lavaram as roupas, prepararam a comida. Quando ela chegou, estava tudo em ordem. A casa estava cheirando bem, as roupas lavadas, passadas, havia comida feita. Queridos, isso é a igreja de Jesus. É a igreja que se importa com os outros. Não é uma igreja narcisista, não é uma igreja que faz com que as pessoas pensem somente em si, mas faz você pensar nos outros. Olha para as pessoas, não para ver os seus defeitos, mas para saber, será que está precisando de alguma coisa? A igreja vivia isso. É bem verdade que precisamos do discernimento do Espírito para que os aproveitadores
não venham se posicionar também. Por isso que o Senhor dá discernimento, existe o dom do discernimento, para a gente saber a real necessidade. Então, amados, essa é a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, a igreja apostólica, é uma comunidade terapêutica. Quantos chegaram aqui com problemas emocionais, espirituais, financeiros, físicos, mas foram abraçados, foram motivados, alguém se importou com você, alguém orou você. E como é bom viver em comunhão. Em Lucas capítulo 11, versículo 17, o Senhor Jesus nos diz assim: um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Uma casa dividida vai fracassar, o casamento vai fracassar. Por isso que é importante que haja unidade na família. A unidade, ela não começa na igreja, ela começa na família. Porque se o casal estiver desunido, vem para a igreja, vai, querendo ou não, como que eles vão receber de Deus se eles estão divididos? Por isso que Jesus disse que se duas pessoas concordar na terra acerca de qualquer coisa, será concordado no céu. Você tem o hábito de orar com seu cônjuge? Ou será que você só ora sozinho? Experimente orar. O diabo não quer que você faça isso. Porque vocês vão descobrir uma ferramenta tremenda de conquistar em Deus. Amém? Vocês não virão para a igreja para sentir a presença dEle. Vocês trarão a presença de Deus da casa de vocês para a casa do Senhor. Vocês já chegaram aqui cheios da presença. E essa presença, no coletivo, ela vai transbordar. Você crê assim? Diga glória a Deus. O Salmo 133, ele foi escrito no período que Davi assume o trono de Israel, onde as tribos estavam ali unidas. E o salmista Davi, ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão. Aí no final ele diz: e ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Ei, quando há unidade, o óleo desce. Quando há unidade na igreja, a unção vem. Há uma visitação de Deus. Amém? Jesus nos diz em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você ama o seu irmão? Amém? Então você será conhecido como discípulo de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Tem discípulo dele aqui? Glória a Deus. Então a igreja primitiva vivia isso. Estava fundamentado na palavra, vivia em unidade, vivia em união. E em terceiro lugar, a igreja que vai impactar Guarulhos, São Paulo e o Brasil, ela precisa ser uma igreja simpática aos olhos da sociedade. Diga, igreja simpática aos olhos da sociedade. Você já se olhou no espelho ao ponto de assim, será que eu sou simpático? Ou será que você tem a cara amarrada, fechada? Pois é, a igreja primitiva era uma igreja simpática. Ela caía na graça do povo. A sociedade amava a igreja. Os servos de Deus eles eram bons empregados, bons servos. Os maridos eram melhores esposos, as mulheres, melhores esposas. Os filhos, melhores filhos. Então, era uma igreja que vivia Jesus, uma igreja cristocêntrica, uma igreja vibrante, uma igreja alegre. Hoje o que nós vemos, um bando de gente religiosa, que parece que é melhor do que os outros, que vive uma vida, sabe, mostrando que é um santo, um santarrão. Santidade é estilo de vida. É você dizer não ao pecado. É você ser apaixonado por Jesus. É você se desviar das coisas erradas. É você fazer a diferença. Hoje, como que a sociedade vê a igreja de Jesus? É de chorar, irmãos. O que tem de crente caloteiro, sem vergonha. Quando você abre as páginas das redes sociais, o que tem de gente sem vergonha. O que tem de gente caloteira, que compra e não paga. O que tem de gente, sabe, envergonhando o nome de Jesus.
Fulano de tal caiu aqui, fulano de tal caiu ali. Tem muitos comerciantes que não vendem para crente. Porque muita gente está envergonhando o nome de Jesus. Mas eu creio que o Senhor está nos levando ao princípio de tudo. Deus está nos conduzindo ao amor. Deus está nos conduzindo ao primeiro amor. Amém? Então a igreja precisa ser simpática. Sabe aquela pessoa que diz sim, sim, não, não, como Jesus ensinou? Irmãos, eu, pela misericórdia do Senhor, cuido de muitos pastores. Fico envergonhado. Líderes que falam, eu vou e não vem. Eu vou fazer e não faz. Sabe, não sustenta a palavra. Deus quer nos levar, irmãos, a termos uma vida diferente. Como que a igreja vai impactar o mundo se o mundo está dentro dela? Não haverá mudança se você não for mudado. Não vai ter mudança na sociedade se a igreja não passar por essa transformação, por essa metamorfose. O Espírito Santo, meu irmão, vai fazer algo muito lindo na tua vida, se você deixar, se você permitir. Amém? Você quer ser simpático? Amém. Então você vai cair na graça do povo. Você sabia que 75% das pessoas que receberam Jesus foi porque alguém foi simpático com ela? Porque alguém convidou? Quem aqui foi convidado por um amigo ou por um familiar e por isso você conheceu Jesus? Faz assim. Faça de novo. Eu gostaria que quem está aqui na frente, vira para trás. Faz assim, ó. Quem conheceu Jesus porque um amigo ou um familiar te convidou? Agora você está percebendo? Que muita gente não se converte por causa do nosso mau testemunho? Se você está aqui, porque alguém simpático, alguém que se importou com você, alguém que sentiu a necessidade de falar de Jesus para você, e fez esse convite, e você prontamente aceitou, e Jesus mudou a tua vida. Assim era a igreja primitiva, uma igreja apaixonada e apaixonante. Uma igreja que a sociedade gostava, irmãos, por causa do exemplo, do modelo. Uma igreja que quando os imperadores romanos jogavam os cristãos para serem devorados pelos leões, eles não ficavam correndo dos leões, eles iam para perto dos leões, sabendo que eles iriam morrer, mas que a coroa da vitória já estava preparada para eles. Imagina aquela multidão ali, observando, olhando, que queria ver sangue, que queria ver morte. Acostumado a ver, porque o povo tem medo. Quem não tem medo de leão? Você fala, tem um leão na rua, ninguém sai. O homem corre quando sabe que tem um leão. Um exemplo, tá? Pois é, eles iam para cima dos leões. Não para lutar com o leão, não. Mas é porque eles sabiam que estava esperando por eles. E aquelas pessoas que estavam olhando, muitas, eram sensibilizadas, tocadas. Que povo é esse que não tem medo da morte? E assim foram os nossos irmãos do passado, que nas fogueiras se ouviu louvores, que em face da morte adorava a Deus. Essa é a igreja que impactou o mundo da época, que abalou o mundo. Em quarto lugar, a igreja que também vai abalar essa cidade, ela precisa ter fome de Deus. Anote aí, fome de Deus. Atos 2:42, a parte final do versículo, Atos 2:42, diz assim: e nas orações. A igreja primitiva tinha uma boa teologia acerca da oração. Tinha um bom conhecimento acerca da oração. Mas não era só uma igreja que tinha conhecimento, mas era uma igreja que orava, que praticava, que vivia isso no dia a dia. Era uma igreja que orava incessantemente. Hoje, muita gente acha que orar é perca de tempo. Por isso que não ora. Aquela igreja tinha fome de Deus. Queria mais de Deus, tinha fome da presença do Eterno. Hoje, muitos crentes têm fome de dinheiro. Vive correndo de um lado para o outro. Se possível, ele agarra 3 empregos, porque ele quer ganhar mais dinheiro. E ele vira à noite, quer ganhar dinheiro, mas está morrendo de fome.
A igreja que busca a fama. Tem sede de, tem fome de fama, de sucesso. A igreja primitiva tinha fome de Deus. E se você tiver fome de Deus, você vai se lançar na oração. Você não vai sair para trabalhar sem antes tirar o seu período, a sua devocional. Como enfrentar os leões da vida? Como enfrentar as crises, os problemas? Sem uma vida de comunhão com Deus. Uma igreja que orava. Uma igreja que é modelo para nós, queridos. As maiores igrejas do mundo estão na Coreia do Sul. Lá é comum você encontrar uma igreja de 700 mil discípulos. A do David Poyong-Chu tem mais do que isso. E lá o povo ora muito. Lá, quando uma pessoa está fazendo seminário para ser pastor, eu já disse isso aqui alguns anos atrás, eles costumam ter vigília praticamente todos os dias. É um hábito das igrejas de lá da Coreia. E se um candidato a pastor tiver 2 faltas na semana, nas vigílias, eles dizem, não serve para ser pastor. Está comprovado que as células que mais crescem são aquelas que os líderes oram no mínimo 90 minutos por dia. Como impactar o mundo sem fome de Deus? Pedro estava preso em Atos capítulo 12, versículo de número 5. Ele estava preso, mas a igreja estava em vigília por ele. Ele estava dormindo na prisão, a igreja estava acordada, orando ao Senhor. Ele ia ser morto na manhã seguinte, porque Herodes viu que isso agradava aos religiosos. Ia pôr fim a Pedro no dia seguinte. Ele estava dormindo, mas a igreja estava clamando ao Senhor, orando, 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 orando. A oração move os céus, amados. O Senhor enviou um anjo lá. O anjo toca no lado dele. Ele desperta e o anjo diz, calça as tuas sandálias, cinge-te com a tua túnica. E ele se levanta. A Bíblia só fala que as correntes caíram na hora que ele se posicionou. Tem gente que recebe uma palavra de avivamento, tem gente que recebe uma palavra de despertamento espiritual, mas ainda continua preso. Ei, é quando você se decide, é quando você se posiciona, é quando você se levanta, que aquilo que te prende vai cair por terra. Quem sabe tem muitas coisas te prendendo na alma, no físico, mas quando você, como igreja, se posiciona em fazer a obra, essas coisas vão cair por terra. As algemas caíram por terra, os grilhões, as portas foram se abrindo. Hoje em dia, é normal você chegar na sua casa, apertar o botão e o portão automático, né? Esses portões automatizados, se abrem. Naquela época, não existia nada disso, mas Deus fez existir. Os portões foram se abrindo. Portas irão se abrir quando você entender o propósito da oração. Quando você se lançar nos braços de Deus, na sua intimidade, na sua adoração, na sua oração com Ele. Amém. Amém. Diga graças a Deus. As igrejas que mais desfrutaram, ou que têm desfrutado de avivamento, são aquelas igrejas que oram. Um grande avivamento aconteceu no Canadá, em meados dos anos 90. Uma igreja que tinha aproximadamente 200 pessoas. Se lançaram na oração, em buscar a Deus. Estavam determinados em buscar o Senhor. Os líderes da igreja estavam famintos pela presença de Deus. E oraram. Em menos de um ano, aquela igreja que tinha 200 pessoas, chegou a 5.000 discípulos. A oração, queridos, tem esse poder de atrair as multidões ao Senhor. Amém? Diga glória a Deus. Em quinto lugar, a igreja que vai abalar essa geração é a igreja que precisa crescer. Diga, a minha igreja precisa crescer. Em Atos 2, 47, finalzinho, diz assim, Atos 2, 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga, crescimento.
A igreja, quando ela pratica estes princípios, a igreja, quando ela vive a palavra, quando ela vive em comunhão, a igreja, quando ela é simpática, porque ela é cheia do Espírito Santo, a igreja, quando tem fome de Deus, ela cresce diariamente. Todos os dias o Senhor acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Ei, não é uma alma por mês, não é uma alma por semana. Todos os dias o Senhor acrescentava a igreja. Quando a igreja vive esses princípios, ela cresce para cima. De que forma, apóstolo? Ela cresce na adoração. Você conhece alguma igreja que foi mais perseguida do que esta? A igreja primitiva foi muito perseguida. Mas ela adorava. Em face das lutas, em face, das batalhas, das perseguições, ela adorava o Senhor. É fácil louvar o Senhor quando recebe uma promoção no emprego. É fácil adorar a Deus quando você recebe uma boa notícia. Quero ver adorar a Deus no momento de dor, no momento de luta, no momento que chegam as notícias ruins, é no momento, de turbulência. Paulo e Silas estavam presos e eles oravam e cantavam louvores a Deus. Ei, quando você entender isso e viver essa essência da adoração em meio às lutas da vida, é sinal de que você está crescendo, que a igreja está crescendo. Porque muitos, quando vêm os problemas, abandonam a igreja, abandonam o Senhor. Mas eu estou diante de uma igreja que vai viver o que a igreja primitiva viveu. Amém? A igreja, quando ela vive esses princípios, ela não cresce só para cima, ela cresce internamente. Ela cresce, como eu já disse, na comunhão, no relacionamento. A igreja primitiva, eles estavam todos os dias juntos, tinham tudo em comum. Eles se alegravam quando um irmão se encontrava com o outro. Essa igreja crescia também para fora. Isso se chama evangelização. Queridos, todos eram pregadores da palavra. Todos eram missionários. Todos estavam engajados na obra do reino. Todos evangelizavam. Não era função apenas do líder, era a função de toda a igreja. Uma igreja que em poucos anos chegou a mais de 100.000 discípulos em Jerusalém. E o Senhor vai nos levar a isso, queridos. O Senhor vai nos levar a este crescimento. Amém. Diga glória a Deus. Você está disposto? Você está disposto? Você quer viver o que ninguém nunca viveu? Pois é, então sai do seu lugar e vem aqui na frente. Em nome de Jesus. Se você quer que esses princípios da palavra se cumpram na sua vida. Uma igreja que era tão cheia de Deus, que quando Pedro passava, era uma multidão tão grande que não tinha como ele tocar em todo mundo. Então as pessoas colocavam os enfermos no caminho para que ao menos a sombra dele, de Pedro, passasse passasse pelas pessoas ali que estavam deitadas, que estavam sentadas. É possível vivermos assim. É possível vivermos o sobrenatural de Deus. É possível. Chega bem perto do altar, ocupe os espaços, deixa espaço para quem está chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Quero que você escute essa canção. E depois nós estaremos orando ao Senhor. Mas derrame a sua vida. Que dentro do seu coração tem esse desejo: eu vou mudar. Eu não vou ser mais negligente na meditação da palavra. Não vou ser mais negligente na oração. Eu vou valorizar os momentos que eu fico com os meus irmãos na célula, no discipulado, na igreja. Todos os dias, quando eu sair de casa, eu sairei decidido a ser uma pessoa simpática. Mostrar Jesus para todo mundo. Vou ter fome de Deus. E por isso, a obra vai crescer, o reino vai crescer, e eu crescerei espiritualmente.
você crescerá espiritualmente. Em nome de Jesus. Leva-me à tua glória. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto. Preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Leva-me à tua glória. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti, Jesus. Leva-me aos cativos. Me leva, oh, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto. Preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto. Preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Mas preciso mais, anseio por mais.